Imagine um mundo em chamas, cidades reduzidas a escombros, mares tingidos de vermelho pelo sangue dos inocentes e o som ensurdecedor das armas ecoando por todos os cantos da terra. Parece uma cena retirada do livro do Apocalipse, mas, na verdade, pode ser o futuro que estamos construindo com nossas próprias mãos. O Apocalipse de João, escrito há quase 2 milênios, descreve visões apavorantes de guerras, pragas e devastação global. E se essas palavras proféticas estiverem mais próximas do presente do que imaginamos? No capítulo 6 do Apocalipse, lemos sobre os famosos 4 cavaleiros. O primeiro cavaleiro, montado num cavalo branco, é descrito como aquele que sai vencendo e para vencer. Esse cavaleiro simboliza conquista e poder militar. Hoje, vemos as maiores potências mundiais acumulando arsenais nucleares, desenvolvendo inteligência artificial para fins bélicos e travando disputas geopolíticas cada vez mais acirradas. Os Estados Unidos, Rússia, China e outros países estão em um jogo perigoso de demonstrações de força, onde qualquer erro de cálculo pode desencadear o caos global. O segundo cavaleiro, montado num cavalo vermelho, traz consigo uma grande espada e tem o poder de tirar a paz da terra. Isso nos remete diretamente às tensões atuais no cenário internacional. A guerra entre Rússia e Ucrânia já dura mais de 2 anos e não mostra sinais de cessar. Enquanto isso, a Coreia do Norte continua testando mísseis balísticos e o Irã avança em seu programa nuclear. Esses conflitos regionais têm o potencial de se transformar em uma crise global, especialmente considerando as alianças militares envolvidas, como a OTAN e o Pacto de Xangai. Mas o Apocalipse não fala apenas de guerra. Ele também menciona fome e morte. O terceiro cavaleiro, montado num cavalo preto, carrega uma balança nas mãos, simbolizando escassez e desigualdade. Já estamos vivendo uma crise alimentar sem precedentes, exacerbada pela guerra na Ucrânia, um dos maiores exportadores de grãos do mundo. Países africanos e asiáticos enfrentam níveis alarmantes de fome, enquanto os preços dos alimentos disparam globalmente. A combinação de conflitos armados, mudanças climáticas e instabilidade econômica cria um cenário preocupantemente próximo ao descrito na Bíblia. Por fim, o quarto cavaleiro, montado num cavalo amarelo pálido, personifica a morte. Ele tem autoridade sobre a espada, a fome, a peste e as feras da terra. Ainda estamos lidando com as consequências da pandemia de Covid-19, que matou milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, novas doenças emergem e a resistência a antibióticos cresce rapidamente. Se adicionarmos a isso o risco de ataques biológicos ou cibernéticos em larga escala, fica claro que a humanidade está vulnerável a uma catástrofe sem precedentes. A Bíblia também nos alerta sobre a arrogância humana e a busca incessante por poder. No livro de Daniel, encontramos uma descrição do Rei do Norte e do Rei do Sul, cujas batalhas simbolizam confrontos entre grandes impérios. Muitos estudiosos interpretam essas passagens como referências a conflitos modernos entre superpotências. Com a ascensão da China e sua rivalidade com os Estados Unidos, vemos claramente essa dinâmica em ação. As disputas comerciais, tecnológicas e territoriais entre essas duas nações podem facilmente escalonar para algo muito maior. Então, estamos realmente à beira de uma terceira guerra mundial? Talvez não seja uma questão de se, mas de quando. A história nos ensina que a humanidade tem uma tendência autodestrutiva e as Escrituras nos advertem sobre os perigos de ignorar os sinais dos tempos. O Apocalipse não é apenas uma profecia sombria. Ele também oferece esperança para aqueles que buscam refúgio em Deus. Como diz, chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Hoje, enquanto assistimos a OS Noticiários e acompanhamos os eventos globais, devemos perguntar a nós mesmos: estamos preparados para enfrentar o que vem pela frente? O som dos 4 cavaleiros está cada vez mais alto e o momento de agir, seja através da diplomacia, da oração ou da reflexão, é agora. Pois, como diz Provérbios, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Os sinais dos tempos atuais são inegáveis. Desde a proliferação de armas nucleares até o colapso ambiental, parece que estamos caminhando para um ponto de ruptura. O Apocalipse descreve um período em que nações se levantarão contra nações
e reinos contra reinos. E isso soa assustadoramente familiar quando observamos as divisões políticas e sociais que assolam o mundo hoje. As tensões entre o Ocidente e o Oriente estão em seu ponto mais alto desde a Guerra Fria. A invasão russa da Ucrânia trouxe à tona velhos fantasmas, com a Europa novamente dividida entre blocos ideológicos opostos. Enquanto isso, a China expande sua influência global através da iniciativa do Cinturão e Rota, uma estratégia que muitos veem como uma tentativa de dominar economicamente o planeta. Essas movimentações lembram as profecias bíblicas sobre o surgimento de grandes impérios que competem pelo controle mundial. Além disso, a tecnologia moderna tornou a guerra mais letal do que nunca. Drones, armas cibernéticas e inteligência artificial estão sendo usados para amplificar o poder destrutivo das nações. No entanto, essas ferramentas também aumentam o risco de erros catastróficos. Um simples mal-entendido em uma sala de comando pode resultar em um holocausto nuclear. Isso nos lembra Apocalipse, onde é mencionado o lugar chamado Armagedon, o campo de batalha final entre as forças do bem e do mal. Ainda assim, nem tudo está perdido. O Apocalipse também promete um novo céu e uma nova terra após o julgamento final. Mas para alcançar essa redenção, precisamos reconhecer nossos pecados e buscar reconciliação, tanto com Deus quanto uns com os outros. A mensagem central do texto bíblico é que, mesmo em meio à tribulação, há esperança para aqueles que permanecem fiéis. Voltando ao contexto atual, é impossível ignorar o papel das redes sociais e da mídia na polarização política. Plataformas digitais amplificam discursos de ódio, desinformação e paranoia, criando um ambiente propício para conflitos. Jesus advertiu sobre rumores de guerras, e certamente vivemos em uma era de informações distorcidas e manipuladas. A economia global também está sob pressão. A inflação galopante, a dívida pública crescente e a desigualdade extrema criam condições propícias para revoltas e instabilidade social. O Apocalipse menciona mercadores que choram porque ninguém compra mais suas mercadorias, sugerindo o colapso de sistemas econômicos baseados na ganância e exploração. Enquanto isso, líderes mundiais continuam a priorizar interesses egoístas em vez de buscar soluções coletivas. A incapacidade de cooperar em questões urgentes, como o desarmamento nuclear ou a mitigação das mudanças climáticas, é um sinal claro de que o sistema global está falhando. Isso ressoa com as palavras de Tiago: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Ainda assim, há exemplos de resistência e esperança. Movimentos pacifistas, organizações humanitárias e indivíduos comprometidos com a justiça social continuam lutando por um mundo melhor. Esses esforços refletem o chamado bíblico para sermos sal e luz neste mundo. No entanto, a realidade é que a humanidade precisa fazer escolhas difíceis. Precisamos decidir se continuaremos a perseguir o poder e a riqueza a qualquer custo, ou se abraçaremos valores como compaixão, solidariedade e sustentabilidade. O Apocalipse serve como um lembrete de que nossas ações têm consequências eternas. Um ponto crucial a considerar é o papel das religiões na prevenção de conflitos. Embora muitas guerras tenham sido travadas em nome de Deus, as escrituras sagradas de várias tradições enfatizam a paz e a reconciliação. O próprio Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Infelizmente, a história mostra que os seres humanos frequentemente escolhem o caminho da violência. Guerras anteriores, como as duas grandes guerras do século XX, deixaram cicatrizes profundas na humanidade. Agora, com armas ainda mais destrutivas à disposição, o risco de repetirmos esses erros é enorme. Ainda assim, devemos lembrar que o Apocalipse não é apenas uma narrativa de destruição. Ele também fala de renovação e restauração. Após o juízo final, Deus promete criar novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa visão deve inspirar-nos a trabalhar por um futuro melhor, mesmo diante das adversidades. Para aqueles que creem na Bíblia, o Apocalipse serve como um convite à vigilância espiritual. Devemos estar preparados para os tempos difíceis que virão, mantendo nossa fé firme e confiando na providência divina. Como diz Hebreus,
Guardemos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ao mesmo tempo, não podemos nos isolar do mundo. É nosso dever como cristãos e como seres humanos engajar-nos com as questões urgentes de nosso tempo. Isso inclui defender a paz, proteger os vulneráveis e cuidar do planeta que compartilhamos. A guerra nuclear, em particular, representa uma ameaça existencial para a humanidade. Armas nucleares têm o potencial de aniquilar milhões de pessoas instantaneamente e causar danos irreparáveis ao meio ambiente. Isso reflete a descrição apocalíptica de estrelas caindo do céu e o sol escurecendo. Felizmente, há movimentos internacionais buscando o desarmamento nuclear, como o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, TPAN. No entanto, muitas potências relutam em aderir a esses acordos, preferindo manter seus arsenais como garantia de segurança. Outro tema importante no Apocalipse é a perseguição religiosa. João escreve sobre aqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Infelizmente, vemos esse tipo de perseguição ocorrendo em várias partes do mundo hoje, especialmente em regiões dominadas por regimes autoritários. Esses exemplos mostram que o Apocalipse não é apenas um livro antigo. Ele fala diretamente ao coração das questões contemporâneas. Suas imagens vívidas e mensagens urgentes nos desafiam a reconsiderar nossas prioridades e ações. Também vale a pena notar que o Apocalipse enfatiza a importância da unidade. As 7 igrejas mencionadas no início do livro representam diferentes comunidades cristãs, cada uma enfrentando seus próprios desafios. Apesar de suas diferenças, elas são chamadas a permanecerem firmes na fé e a se apoiarem mutuamente. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de cooperação global. Problemas como a pobreza, a fome e as mudanças climáticas exigem soluções conjuntas. Nenhum país pode resolver essas crises sozinho. Precisamos de parcerias genuínas e compromissos mútuos. No entanto, a cooperação requer confiança, e a confiança está em falta no cenário internacional atual. Espionagem, sabotagem e propaganda são ferramentas comuns nas relações diplomáticas, minando qualquer possibilidade de entendimento genuíno. Mesmo assim, pequenos passos podem fazer uma grande diferença. Acordos de paz, tratados ambientais e iniciativas humanitárias demonstram que é possível superar divisões e trabalhar juntos por objetivos comuns. Esses esforços refletem o mandamento bíblico de amar o próximo como a ti mesmo. Ao olhar para o futuro, devemos nos perguntar: qual legado queremos deixar para as próximas gerações? Queremos ser lembrados como os arquitetos de nossa própria destruição ou como visionários que lutaram por um mundo mais justo e pacífico? O Apocalipse nos convida a pensar além do imediato. Ele nos desafia a enxergar o quadro maior e a reconhecer que nossas escolhas individuais e coletivas moldam o destino da humanidade. Finalmente, devemos lembrar que, independentemente do que aconteça, Deus está no controle. O Apocalipse termina com uma promessa poderosa: certamente venho sem demora. Para os crentes, essa declaração é fonte de conforto e esperança, lembrando-nos de que, mesmo em meio à escuridão, a luz prevalecerá. Portanto, enquanto observamos os sinais dos tempos e refletimos sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial, devemos nos agarrar à fé, à razão e à compaixão. Só assim poderemos enfrentar os desafios que nos aguardam e construir um futuro digno da promessa divina. Em última análise, o Apocalipse não é apenas uma advertência, é um chamado à ação. Ele nos desafia a viver de maneira que honre a criação de Deus e a buscar a paz em um mundo cheio de conflitos. Que possamos responder a esse chamado com coragem, sabedoria e amor. Gostou do vídeo? Curta e comente seu ponto de vista. Não tenha vergonha da palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal.